Gente, bem-vindo ao canal Só a Graça Oficial. Estamos aí iniciando a sexta lição do segundo trimestre de 2023. E o tema dessa lição é a seguinte: pais zelosos e filhos rebeldes. Um tema assim bem atual, né? E nós vamos retratar a história de Sansão do Antigo Testamento como um exemplo. O escritor escolheu Sansão como exemplo, mas se a gente for pegar a história de Israel do Antigo Testamento, temos vários exemplos, ok, a dar. Mas nós vamos seguir a lição aqui com aquilo que o escritor escreveu para a gente. Então vamos lá, vamos para a introdução, que diz assim: a história da família de Sansão se dá no contexto de pressão social, escassez, sofrimento impostos pelos filisteus sobre os israelitas por volta do século 11 a.C. E o que é que nós temos aqui? O filho de Manoá nasceu pelo desígnio de Deus nos tempos dos juízes, sendo o 12º e último juiz em Israel. E apesar de eles ter nascido para cumprir um desígnio divino na defesa de Israel, tinha um temperamento irascível e rebelde. É possível constatar isso ao longo de sua vida pessoal, de acordo com a Bíblia. Vamos lá? Na presente lição veremos que os pais de Sansão foram zelosos na sua educação, mas o filho se tornou rebelde. Não é muito diferente aos dias de hoje. Já dando uma pincelada aqui para a gente já entender o que é que nós vamos ver durante a lição. E o primeiro tópico fala assim: os pais de Sansão. E o primeiro subtópico diz assim: uma situação espiritualmente deplorável, ok? Então vamos lá para a história. O capítulo 13 de Juízes mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso Deus entregou Israel na mão dos filisteus por 40 anos, ok? Era um contexto em que o povo vivia na prática do pecado, onde poucas famílias temiam a Deus. Interessante, né? Poucas famílias temiam a Deus e procuravam agradar seus mandamentos. Entretanto, havia um casal fiel ao Eterno que recebeu uma visita do anjo do Senhor. Vamos lá. E um contexto difícil, um momento de Israel, ali no período de Juízes, Israel ele perde ali um dos seus grandes líderes, né? Que o primeiro é Moisés e o segundo Josué. Então, morrendo esses grandes líderes, Israel começou a oscilar, Uma hora estava bem, outra hora estava mal, uma hora estava bem, outra hora estava mal. Então, esse foi o período de Juízes, entendeu? E Sansão, ele nasce justamente nesse contexto. E Deus aqui, visitando a família de Manoá, visitando principalmente a sua esposa, que é o pai de Sansão, visitando a mãe de Sansão, e Manoá é seu pai, entendeu? E visitando essa família e falando para eles que eles iam ter um filho, que esse filho era um escolhido. Vamos lá para a lição. O segundo subtópico diz assim: a mulher agraciada. O casal era formado por um homem chamado Manoá, da tribo de Dan, e sua esposa era estéril. Foi para essa mulher que o anjo do Senhor apareceu, dizendo: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Muito interessante, muito bom. Dessa forma, a mulher de Manoá surge no cenário dos livros de Juízes, escolhida pelo Senhor para ser mãe do remidor de Israel. A sua história é semelhante à de Sara, de Ana, e de Rebeca e Ana, que tiveram esterilidade revestida para gerar vidas, que desempenharia uma função importante para a glória de Deus. Vou parar aqui nesse parágrafo, porque é o seguinte:
para a glória de Deus. Tudo aqui que nós estamos vivendo, nós estamos fazendo, o que aconteceu é para a glória de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com a glória do homem, entendeu? Por isso que nós temos que ter essa visão e pegar esses tópicos que vai declarando o que é que nós fazemos, qual a importância e para quem é essa importância e do que vale, ok? Para a gente entender todo o contexto. Então vamos lá. Sob uma fé inabalável, a mulher de Manoá, devido ao favor gracioso de Deus, geraria um filho que libertaria o povo judeu do jugo dos filisteus, ok? Então nós estamos vendo que é uma mulher que ela vai se ajuntar a outras mulheres, agraciada por Deus, Sara, Rebeca, Ana, que foram mulheres também que eram estéreis, era estéril e não tinha filho. Então Deus se resolve agraciar essas mulheres e elas também tiveram filhos e que foram pessoas importantes. E a mulher de Manoá também não vai ser diferente. E ela aqui entra nessa história que é muito interessante, como mãe de Sansão. Então vamos lá para o terceiro subtópico. Recebendo orientações divinas. O anjo do Senhor deu orientações bem precisas a respeito da criança que iria nascer, ok? Então vamos lá para a gente entender quais são essas orientações, o que é que ele poderia fazer, o que ele não poderia, e a gente vai ver que muito dessas orientações ele acaba quebrando mais da frente quando vai chegando a sua fase mais adulta, ok? Então é por isso que foi escolhido a história de Sansão como ato de rebeldia como foi um ato de rebeldia tanto para Deus como para seus pais, entendeu? E esse é o exemplo que nós vamos ter aqui hoje. Então vamos lá. Isso porque Sansão seria um nazireu desde o ventre materno, ou seja, ele seria um homem separado e consagrado para cumprir um desígnio de Deus, ok? Então vamos lá. Cabia aos seus pais ensiná-lo, orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. Sansão não poderia beber vinho ou qualquer outra bebida mais forte, ok? Não poderia comer coisa imunda, não poderia ter cabelos cortados e finalmente não poderia tocar em cadáver, coisas mortas, pessoas mortas e tudo isso aí, ou qualquer outras coisas que representasse uma quebra de voto de Nazireu, e que mais na frente é justamente isso que ele vai fazer, ok? Então vamos lá. O segundo subtópico. O que é que nós trazemos aqui no segundo subtópico? O nascimento de Sansão e a sua formação. No primeiro tópico nós vemos aí a apresentação, como o anjo apareceu, o que é que Sansão poderia fazer, o que ele não poderia, o que ele poderia, apresentando a uma esposa de Manoá também, como mulher agraciada, e uma família também fiel também, uma família fiel e bem interessante para a gente entender todo o contexto aqui, ok? Então vamos lá. O nascimento e o desenvolvimento de Sansão. Primeiro subtópico do segundo tópico. Vamos lá. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan, da tribo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi provenientemente de um grande milagre executado pelo Altíssimo na vida de sua mãe. Então, como nós podemos ver, Sansão ele não era qualquer um. Deus escolheu para uma missão. Então vamos lá, o segundo subtópico. A família de Sansão. O menino Sansão, no plano terreno, estava sob a responsabilidade de seus pais. Embora o texto bíblico não traga muitos detalhes dos relacionamentos dos pais de Sansão,
podemos inferir que Manoá e sua esposa tinham uma vida conjugal de confiança, ok? E profundamente piedade. E a esposa de Manoá compartilhou diretamente com ele a respeito do anjo. Manoá orou insistentemente pedindo a orientação de como criar a criança. Então, para a gente ver que eram pais que eram devotos a Deus, mesmo diante daquele caos que estava sendo, que é contado na história de Juízes, que muitas famílias não estavam nem aí para Deus, mas tinha essa família, que é a família de Manoá, e aqui está trazendo os requisitos de como ele se comportava, de como a esposa de Manoá se comportava. É tanto que quando ela recebe a visita do anjo, a primeira coisa que ela vai é falar com o seu marido, e o seu marido prontamente vai orar a Deus, vai buscar a Deus, e aqui está falando que ele orava insistentemente pedindo orientação de como criar a criança, ok? Então, além de estar relatando aqui o que aconteceu na vida de Manoá, eu estou dando também um conselho, que serve para mim também, serve para todos que estão ouvindo, que estão vendo essa aula também, que é orando, pedindo de como criar os seus filhos, de como você conduzir a sua família, de como você agir como mãe, de como você agir como pai, porque muitas das vezes nós temos sim a responsabilidade como pais, como seres humanos físicos, mas nós temos também a intervenção divina, nós temos a colaboração divina, e nós podemos sim pedir ajuda para Deus de como conduzir. Porque não é fácil, eu sou pai e sei que não é fácil, porque são personalidades, são pessoas que muitas vezes são diferentes, mas aqui nós estamos vendo o grande exemplo de Manoá, que é orando a Deus e pedindo para Deus como criar a criança. Muito bem, muito assim, muito show de bola mesmo, muito bom. Então vamos lá. Os dois estavam juntos e contemplaram a visão do anjo subindo em meio às chamas do altar. Muito bom, muito interessante. Nesse aspecto, podemos perceber que o relacionamento entre esposo e esposa tem um impacto direto na formação dos filhos. Certamente Sansão cresceu em um lar cuja relação baseava-se em amor, comunhão, piedade a Deus, ok? Isso tem que ser no lar, isso não fica só no Antigo Testamento, mas isso nós podemos trazer para os dias atuais, que tem que ser dessa maneira, senão não tem como, entendeu? Então vamos, para a gente pegar aqui esse exemplo e esse conselho de como conduzir a nossa família, como conduzir nossa casa e a vida espiritual. Ela tem que estar diretamente voltada para essas coisas. Então vamos lá. E o terceiro subtópico aqui do segundo tópico, a formação de Sansão. Vamos lá. Pela citação da trajetória de seus pais, podemos inferir que Manoá e sua esposa criaram Sansão de acordo com as orientações recebidas pelo anjo do Senhor. Na vida adulta, podemos ver que Sansão observava o protocolo do nazireado vindo a violá-lo. Progressivamente, quase não sai aqui a palavra. Ele nunca violou. Vamos colocar assim um pouco mais simples. A língua travou aqui, mas vamos lá. Vindo a violá-lo progressivamente mais tarde. Seus pais fizeram a parte deles, educando-o segundo a orientação divina recebida. Além disso, eles cumpriam os papéis esperados de pais para aquele contexto. Infelizmente, veremos que Sansão teve a fraqueza de caráter e não honrou o voto de Nazireu. E aqui começam as complicações na vida de Sansão, porque ele tem o voto, ele tem um chamado para ser cumprido, e aqui ele quebra. A partir do momento que você quebra algo,
que é ligado com Deus, a partir do momento que você quebra algo que está ligado com os céus, logicamente que você está quebrando um elo, é uma aliança, entendeu? Então, logicamente que você vai sofrer as consequências. E aqui nós vamos ver que Sansão, a vida dele começa a declinar, a vida dele começa a ter sérios e sérios problemas. Então vamos lá para a gente já ver isso aqui. E não honrou o voto de Nazireu para com o Senhor, o que mostra a pais zelosos, que ensina os seus filhos no caminho que devem andar, mas infelizmente algumas vezes os filhos escolhem os caminhos opostos. Por isso, a partir de uma certa idade, a responsabilidade de Deus é individual. Ok? Se tornou adulto, certa idade, a gente já vai ver que a pessoa decide seguir o caminho do bem ou seguir o caminho do mal. Ok? Então vamos lá. Outro sim, por exemplo, vamos falar aqui, Caim e Abel tiveram a mesma formação, mas comportamentos completamente distintos, diferentes, né? Entendeu? Que nós sabemos bem a história de Caim e Abel, ok? Então vamos lá. Terceiro tópico, a fraqueza de caráter de Sansão. Aqui onde está vamos dizer assim, um ponto que nós devemos observar. A fraqueza de caráter de Sansão. Sansão subestimou o poder do inimigo. Okay? Sansão sabia da unção que estava sobre sua vida para vencer os seus inimigos. Certa feita, ele foi cercado por mais de 1000 soldados filisteus, armados, mas Sansão os matou com uma queixada de jumento. Entre muitas proezas, ele encontrou um leão nas vinhas de Tiná, o qual rasgou como quem rasga um cabrito, porque o Espírito do Senhor veio sobre o juiz de Israel para matar esse filho de leão. Assim Sansão ele foi se acostumando com vitórias sobre inimigos, até que mais tarde ele serviria de vítima dessa subestimação. Vou dar uma parada aqui e a gente vai, só para dar uma pincelada aqui. A gente tem uma mania muito grande, e vou citar aqui, que Paulo sempre fala lá de Efésios 6,12, que a nossa luta ela não é contra a carne. A nossa luta, eu falo isso todas a maioria das lições, mas porque é interessante, é contra as potestades, os inimigos, que vivem nas regiões celestiais. E a gente tem por esse, assim, um ego do ser humano de querer subestimar o inimigo, aqui como acontece na vida de Sansão. Achar que você que controla a sua vida, só que aqui é o Espírito de Deus que está sobre ele. E com a gente também não é diferente. E por horas e horas nós terminamos caindo nessa mesma armadilha que Sansão cai, entendeu? E torna-se uma rebeldia contra Deus. Torna-se uma rebeldia contra Deus. Então nós vamos ver aqui, interessante, que Sansão ele começa a abusar daquilo que Deus te dá. E tudo aquilo que Deus dá pra gente, existe um propósito. Existe um propósito. Nada é assim, por acaso, não. Existe um propósito. E aqui na vida de Sansão também não é diferente. Ele é, primeiro, anunciado aos seus pais que a mulher estéril, que ela ia ter um filho, e esse filho ele tinha um propósito, ele além de um propósito, ele também tinha que cumprir um propósito em relação à sua vida pessoal, para que aquela santidade, aquele algo divino que Deus deu para ele, para que pudesse continuar. E o que acontece aqui na vida de Sansão, é que Sansão chega num determinado momento
que ele começa a menosprezar aquilo que Deus deu. E muitas das vezes com a gente também não é diferente. Nós começamos a achar que aquilo que nós temos é mérito nosso. Nós vemos isso bem no cotidiano, bem no contemporâneo, que muitas pessoas estão fazendo disso como é que eu posso dizer? Fazendo disso uma coisa comum, pegando algo divino e tratando como se fosse algo comum. E não é algo comum aqui como Sansão estava fazendo, ele estava começando a abusar, achando que aquilo era dele, que ele podia tirar, colocar a qualquer momento, ó, tá aqui, depois eu pego. Não, não é assim. As coisas de Deus, ela existe um propósito. E tanto na minha vida, como na sua vida, como na vida de Sansão, também tinha um propósito. E a partir do momento que você começa a quebrar, que você começa a abusar, que você começa a menosprezar esse propósito, logicamente que vai ter uma consequência. Porque existe algo para ser feito e você não está fazendo com aquilo que foi colocado nas suas mãos. É a ideia da parábola dos talentos, é a ideia da ferramenta que é colocado sobre você. O que é que você está fazendo com sua ferramenta? Como você está usando? Você está usando para o bem? Você está usando para o mal? Como que você está usando? Então, aqui Sansão recebe uma espécie de ferramenta para ser usado para libertar o povo de Israel. Não era para ele estar brincando, ele começa a brincar com aquilo que Deus deu para ele. Entendeu? Então aqui vai um recado para mim e vai um recado também para você nesse sentido. O que é que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Como você está usando? De que forma você está usando? Então, aqui é um recado para a gente ver que Sansão ele começa a perder o rumo da sua jornada a partir do momento que ele começa a menosprezar as coisas de Deus. Então, um cuidado e um recado, como eu acabei de falar, para a gente observar o que a gente está fazendo também com os nossos talentos, ok? Então, só para a pincelada aqui, para a gente ter uma ideia do que começa a acontecer com a vida de Sansão e para que a gente também não venha deixar acontecer com a nossa, ok? Porque, como o título fala, pais zelosos e filhos rebeldes. Então, o mérito da família, dos pais de Sansão, da mãe dele, do pai dele, os méritos tá aí. Porque eles criaram ele de acordo com aquilo que pedia o protocolo, de acordo com aquilo que Deus pediu, de acordo com a mensagem que o anjo passou para eles. Então eles fizeram o papel deles bonitinho. Então agora a problemática se encontra com Sansão, que se ele vai escolher seguir aquilo que foi dado ou ele vai seguir o rumo dele como ser humano. Então vamos lá. Não por acaso, o apóstolo Pedro, alerta a igreja a respeito das artimanhas do diabo. Ó, interessante. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando o quê? Procurando a quem possa tragar. Entendeu? Buscando a quem possa tragar, ok? Então, aqui um recado bem interessante, sede sóbrio, atento, vigiai, ok? Por quê? Porque o vosso adversário, ele anda a todo momento tentando buscar uma brecha da nossa vida. E muitas vezes nós damos brecha. Mas por quê? Porque não vigiamos, ok? E muitas das vezes, como foi falado aqui, subestimar o inimigo, entendeu? E nós estamos lutando sobre um ser invisível. Nós estamos lutando sobre um ser que nós não vemos, ok? Nós estamos lutando sobre esse ser. E como é que se combate esse ser? Como é que a gente foge? Como é que a gente consegue escapar? Aqui está falando para ser sóbrio, vigiar, oração, leitura, jejum. Você tem que estar dentro desse parâmetro para que você possa vencer. Essa é a ideia de como nós podemos vencer o nosso adversário, ok? Então vamos lá.
Aqui fala, essa passagem passa lá em primeira carta de Pedro, o capítulo 5 e o versículo 8. Então vamos lá. Infelizmente, muitos filhos subestimam as circunstâncias que rondam suas vidas e ignoram a experiência dos pais. Foi o que aconteceu com Sansão. Dá para ver que os pais deles eram excelentes pessoas, devotos, pessoas que serviam a Deus, pessoas que buscavam a Deus, mas ele resolve seguir outro caminho, ok? Então vamos lá. Então nós vamos agora para o segundo subtópico do terceiro tópico, que diz assim: a presunção de Sansão. Visto que o Espírito do Senhor capacitou a realizar grandes proezas que o homem comum não realizaria, Sansão não percebeu que tinha um terrível inimigo, o seu próprio ego, aquilo que eu acabei de falar. E nós caímos muito nessa armadilha. É um grande problema quando nós vamos enfrentar a ideia nossa de ser humano. Nós caímos muito no orgulho do homem, nós caímos muito no eu, nós caímos muito naquela ideia de eu posso, eu sou. E Jesus, vou trazer um pouco aqui para o Novo Testamento, e tudo aquilo que a gente tenta fazer, Jesus falou para a gente não fazer. O orgulho, o ódio, o eu, ele falou como fazer as coisas, não precisa sair anunciando. Entender o que você está fazendo. Jesus dá um exemplo muito bom. A filosofia de Jesus ela é maravilhosa. E parece que a gente está sempre na contramão daquilo que Jesus pediu para ser feito. Ok? Mesmo trazendo um exemplo aqui do Antigo Testamento, mas Jesus ele vem refrisando tudo isso aí, mostrando para a gente, é dessa maneira que tem que ser feito, é dessa maneira que tem que ser conduzido nossa vida, mas o ego do homem é um dos grandes traidores. E a gente cai sempre nessa armadilha do ego, do eu posso, do eu sou, entendeu? E muitas das vezes esquecemos que nós temos que ser conduzidos pelo Espírito Santo. Esquecemos. Muitas das vezes nós queremos dar ordens a Deus, nós queremos muitas das vezes querer dar ordem ao Espírito Santo. É desse jeito que eu quero que você faça, é desse jeito que eu quero que faça. Não é assim muitas das vezes? É assim mesmo, entendeu? Então, para nós observar aqui e tomar o maior cuidado com o tal do ego, com o tal do egocêntrico, do homem no centro de tudo. Vamos observar isso aqui, ok? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui para não me perder. A presunção de Sansão. Isso. E este levou a subestimar a presença de Deus em sua vida. Sua força vinha de Deus, mas ele agia como se viesse dele mesmo. Por causa disso, passou a anular a glória de Deus. Aquilo que eu acabei de falar, e muitas das vezes nós caímos nessa armadilha. Vemos, lemos, ouvimos, vemos histórias, lemos história, sabemos como é, e nós caímos nessa armadilha, achando que a gente é quem domina esses passos, ok? Então vamos lá. Sua atitude rebelde e presunçosa levou a não dar o primeiro lugar para o Senhor, passando a buscar o prazer, a ociosidade e a luxúria. É muito triste quando os filhos não conseguem mais ver a benevolência do Senhor. Todavia, os pais devem continuar fiéis a Ele, sendo como faróis que encoraja os filhos rebeldes a se reconciliarem com Deus, ok? Então, para a gente ver que aqui tem um grande exemplo de pais zelosos, mas o filho dando um mau exemplo em tudo, tanto em relação aos seus pais, como em relação também a Deus, que escolheu ele para fazer algo diferente. Então aqui nós vemos que Sansão, ele começa se perdendo, né? Se perdendo.
Então vamos aqui para o terceiro tópico, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Isso aqui é forte, só o título a gente já vê que é forte. Em Juízes, a Bíblia descreve como Sansão tratava essas coisas espirituais. Ele entrou em um terreno perigoso, brincando com as coisas santas. Ele obteve uma ideia falsa do poder de Deus. Iludido, pensava que poderia viver de qualquer maneira, pois estava certo de que o poder divino não lhe faltaria. Quantas vezes nós acontece isso com a gente? Achamos porque estamos 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos dentro da igreja, achamos que já estamos no ápice da salvação. Muitas das vezes nós entramos nesse caminho. E aqui com Sansão também não é diferente. É como eu falei, achando que a gente pode domar ou dominar o poder de Deus. E acontece muito isso na vida do cristão. Acontece demais mesmo. Então vamos lá. E pensava, geralmente quem brinca com as coisas espirituais também passa a brincar com o pecado. É um perigo, né? Ele afrontou os conselhos de seus pais para se envolver com uma mulher estrangeira. Isso aqui nós sabemos muito. Dalila, né? Muito famosa, foi quem acabou arruinando a vida de Sansão. Mas ele mesmo que procurou esse caminho, né? Infelizmente, alguns filhos, deixa eu ver aqui para não me perder, isso, mulher estrangeira, deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. Infelizmente, alguns filhos de nossos arraiais passam a fazer as mesmas escolhas de Sansão. Nesse caso, os pais devem fazer o que se espera que eles façam. Educar os filhos no caminho que devem andar, aquilo que é falado lá em Provérbios 22:6, ok? Entretanto, saiba que as escolhas dos seus filhos serão de inteira responsabilidade deles. Quer para justificá-lo, quer para condená-los. Eclesiastes 11:9, ok? Então, nós acabamos de ver aqui uma história que é triste, porque os pais, é um homem chamado por Deus, os pais devotos, buscando a Deus, mas ele resolve procurar um caminho diferente. E o que é que nós trazemos para os dias de hoje? O que é que nós trazemos a história de Sansão para os dias de hoje? Algo divino aconteceu na vida dele, pela escolha do nascimento dele, toda a sua trajetória, mas ele resolve menosprezar a Deus. Ele resolve brincar com as coisas de Deus. E quantos de nós, aos dias de hoje, estão brincando com as coisas de Deus? É triste, mas é uma realidade. E vocês sabem que eu não estou falando mentira, vocês sabem que eu estou falando a verdade. Entendeu? E nós estamos passando por esse momento que é muito difícil, que ele não ficou só no Antigo Testamento, mas tem atravessado gerações, séculos e séculos, e chegando até os dias atuais nossos. A ideia de brincar com as coisas de Deus. Só que existem as consequências quando você começa a brincar com as coisas de Deus. Que existem as consequências. Então nós vimos aqui um relato de pais zelosos, família estruturada, casal estruturado, mas o filho tomou um caminho diferente. Isso se dá ao fato que muitas vezes existe a pergunta, mas
Por que fulano de tal é assim? Se os pais dele são pessoas muito legais, pessoas trabalhadoras, pessoas de bom relacionamento, pessoas de bom testemunho, e tem um filho desse jeito. Então nós temos aqui um grande referencial, que é a vida de Sansão. Você vê que ele não puxou nada referente aos seus pais, não cumpriu nada daquilo que foi dito e propriamente até envergonhando o nome dos pais, né? Porque eram pessoas devotas, pessoas tementes a Deus, pessoas que buscavam o que era reto, o que era direito, mas infelizmente Sansão, ele não herdou essa herança dos pais de cumprir aquilo que os pais fizeram também com esse título que eles recebem. Pais zelosos. Um título muito bom para os pais de Sansão, e logicamente que ele não recebeu o mesmo título que recebe o título de filho rebelde. Então que essa lição a gente venha procurar entender, procurar compreender, aplicar sobre nossa vida, sobre nossa família, aplicar também no nosso dia a dia, observar como as coisas acontecem, ok? Então vamos lá para a conclusão, que diz assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, a sua formação e o seu desvio de caráter. Vimos que muitas das vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas, infelizmente, quando algum deles atinge a certa idade, passam a ser rebelde contra o Senhor, e os próprios pais, nosso propósito, é que os pais continuem a ser faróis, ser luz, ok? Como luzeiro que revela os filhos rebeldes, o quanto equivocados espiritualmente eles estão, precipitados e tomando um rumo diferente, né, ok? E orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Isso nunca abandone seu filho. Eu fui criança, fui adolescente, nós sabemos que a nossa adolescência, a nossa juventude, nós cometemos falhas e falhas e falhas. E muitas das vezes nós não ouvimos o conselho do pai, não ouvimos o conselho da mãe. E quando chegamos a uma certa idade, nós paramos para analisar. Eu poderia ter ouvido o conselho de minha mãe lá atrás, eu poderia ter ouvido meus pais, ouvido meu pai, eu poderia ter seguido esse conselho. Só que muitas das vezes se torna um pouco tarde, né, como aconteceu na vida de Sansão, que caiu nas mãos dos seus inimigos. Então, que nós como pais não possamos passar de uma maneira mais precisa possível isso para os nossos filhos. Então, eu, como já um adulto, né, chegando a uma idade aí mais avançada, então hoje em dia, muitos conselhos que minha mãe me deu, eu poderia ter ouvido, teria me poupado de muitos problemas, poupado mesmo. E eu creio que com você também não é diferente, porque nós temos muitos de nossos problemas em relação à desobediência aos nossos pais, não seguir os princípios, tanto dos pais como os princípios divinos, ok? E nós caímos nessas armadilhas daí do mundo, e muitas das vezes é só lamento, é só choro, porque é o que resta para a gente, entendeu? Por não ouvirmos nossos pais e também não dar a devida atenção ao cumprimento das Escrituras, ao cumprimento daquilo que Deus deu para a gente. E muitas das vezes nós tropeçamos mesmo. Então aqui eu quero estar terminando essa lição com esse conselho, para que nós estamos na liderança também de trabalhos na igreja, nós que estamos na liderança de muitos trabalhos, então para que nós possamos também se esforçar, que o foco dessa revista é família, e nós sabemos também que o foco do inimigo também é a família também, ele consegue atingir. Por quê?
ele atingindo a família, ele causa uma rachadura, termina desestruturando a casa, e nós vemos muitos problemas familiares, não só fora, na área externa da igreja, mas dentro da igreja também. E muitas das vezes não é culpa do pai, muitas das vezes os filhos são rebeldes, e esse é o conselho que eu quero deixar aqui pra gente ao término dessa lição. Pais zelosos, então, com grande mérito, os filhos rebeldes. E muitas das vezes nós nos tornamos filhos rebeldes. E os nossos pais, às vezes, ficam tristes, né? Choram por esse momento que nós passamos. Então, eu vou deixar aqui, e todos ficam na paz, e que Deus continue abençoando a vida de cada um. Amém?